E aí a gente chega no nosso top 1 de hoje, uma associação clássica da dermatomiosite com o câncer. Ela é e pode ser uma doença paraneoplásica, principalmente nos adultos, né? Essa associação é para valer? Ela é realmente uma associação íntima ou é um nexo causal? Como é que é isso aí? É, eu acho que esse é um ponto curioso, né? 30% dos portadores de miosite, de dermatomiosite, podem ter câncer ou têm câncer. Essa estatística não ficou muito clara, mas chegou a esse número. Mas, de qualquer forma, é clássico a gente falar dermatomiosite associada a câncer. Mesmo. Isso vem de 1916, dois casos de polimiosite com adenocarcinoma gástrico, e aí a gente já sabe que isso é antigo. Mas o que a gente faz? E aí a gente começa a entrar numa seara que não é tão consensual assim, né? Como que a gente tem que proceder? Do ponto de vista médico, não é consenso. Se juntar um board de pessoas que trabalham com dermatomiosite, uns vão ser mais agressivos, outros vão ser mais clinicamente acompanhantes, vamos dizer assim. Pela perspectiva do paciente, é complexo, né? De, olha, você pode ter uma doença que pode estar associada a câncer, a gente vai ter que ficar procurando câncer em você. Isso é foda, não é, não, Omar? Porque, caraca, tentar adivinhar um futuro. Do ponto de vista epidemiológico, tem evidência em grandes estudos populacionais. Existem vários casos temporais entre miosite, dermatomiosite e oncologia, tanto no surgimento quanto na melhora e resolução do quadro inflamatório com a resolução do câncer. E a recaída da dermatomiosite com a recaída do câncer. Isso é a definição de paraneoplasia, inclusive, né? Para você, é uma paraneoplasia, então preenche critério. Mas o que você faz com isso? A gente sabe que um possível fio condutor em alguns tumores é o quê? É aquele mimetismo imunológico, é você pegar um determinado alvo que tem no câncer e o anticorpo que afeta esse alvo, ele afeta um alvo parecido no músculo e aí você teria a miosite. Lembrando que as formas amiopáticas estão mais associadas a paraneoplasia do que as não associadas. Mas vamos lá, ponto de vista prático. A incidência da dermatomiosite é 3, 6 vezes maior, mas acompanha a incidência dos tumores frequentes naquela faixa etária. Então, esse é um dado que facilita, né? Eu vejo muita pergunta, dermatomiosite está associada a qual tumor? Prova de título, eu adoro essas perguntas, assim, mas não é bem assim, porque você vê, cara, é muito tumor que vem acontecendo. Então, você não consegue subir. Tem algum dado clínico que ajude a gente? Então, lesão capilar na biópsia muscular. Então, se fez biópsia e tem lesão de capilar na pele também, vasculite leucocitoclástica, lesão vascular, fala a favor de paraneoplasia. Então, eu estou falando de necroses, lesões tipo vasculite, úlceras, essas coisas todas na dermatomiosite, ficar de olho. Idade avançada, estatística, então a gente viu que aumenta. Disfagia é um sintoma isoladamente que fala a favor. Doença cutânea grave, a gente já tinha falado, né, que é um sinal de alerta, e é um sinal de alerta também para paraneoplasia. Ausência de doença pulmonar, ou seja, a doença pulmonar tende a proteger, e pessoas que já tiveram tumores tendem a ter mais. Os anticorpos que aumentam o risco, TIF e NXP. E os que diminuem são antissintetase, Mi2, Midá5 e o SRP. De novo, tem que ser uma tabelinha. Eu não gosto dessas decorebas assim, né? E o screening tende a ser um screening do tipo suave. Faz o que precisa ser feito naquela determinada faixa etária, considerando as coisas que são mais comuns e frequentes. Vai virando pessoa de cabeça para baixo, né? Ou seja, se é homem, você vai procurar mais câncer de pulmão, colo, mulher vai pensar em mama, vai pensar em câncer de colo de útero, e, enfim, vai pelo sexo e pela faixa etária.
Isso. Eu uso, como eu faço imagem para os músculos, eu faço imagem para ver se tem doença pulmonar, eu já, entendeu? Ressonância, TC de corpo inteiro. É caro, não é barato. Mas eu não sai muito disso, não. Não sei que seja muito novinho e tal, mas geralmente é o que entra aqui no meu radar. Refratariedade ao tratamento clínico é um sinal de alerta. Então, você pode ser mais intempestivo e até lançar mão de PET nesses casos. E o screening recomenda-se que seja anual, se não tiver nenhuma surpresa nesse meio do caminho. Essa é a ideia. E aqui eu termino o resuminho. Sinceramente, pessoal, isso é um resuminho. Dermatomiosite cresceu muito, muito, muito. Se tornou uma doença endotípica total, tá? Tem alguns spoilers e alguns alertas terapêuticos, mas lembrem, corticoide causa miosite, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu não vou ensinar terapêutica aqui, mas o momento da doença muda completamente o tipo de remédio que você vai fazer. Isso é básico na dermatomiosite e é um problema que a gente tem hoje, né, Omar? Acesso a remédio. A gente nem sempre consegue ter acesso, mas o que está entrando no radar aí? Inibidores de JAK-STAT. Vários casos com resposta interessante com inibidores de JAK-STAT. Já fizeram dupilumab, não responde. Não sei por que fizeram dupilumab, mas houve um solto. Já vi inibidores de JAK-STAT complicando também. Então não é uma coisa redonda, não é uma coisa tão fácil. Eu acho que inibidor de JAK é um mundo, né? Você tem ali, a gente já tem aula sobre isso aí no nosso curso, no ImmunoExpert. Tem 4 tipos de receptores envolvidos, eles se combinam. Então, na verdade, você tem N tipos de inibidores de JAK, né? A gente tende a tratá-los como uma coisa única e não são, né? Às vezes, numa determinada doença, o paciente não responde mal a um e responde bem ao outro. Mas os dois são inibidores de JAK, mas são diferentes entre si, entendeu? Então, tem tudo isso aí. Bom, olha só. O assunto é complexo, né? Como a gente estava conversando, é uma doença, é uma daquelas doenças, Fábio, que assim, eu acho que ela lembra um pouco para mim o pioderma gangrenoso, o zoster. São doenças que cresceram com o tempo. Tem doenças que foram desaparecendo, você nem vê mais. Tem doenças que foram crescendo. Dermatomiosite você vê hoje muito mais do que você via 20 anos atrás. Talvez porque a população está envelhecendo, talvez porque se usem mais drogas que podem estar relacionadas com a dermatomiosite, talvez porque com o envelhecimento as pessoas tenham mais câncer. Ou temos mais alunos do Dermato Expert, no diagnóstico. Essa aqui claramente ela está procurando aí seu espaço, ela aumentou de frequência. A gente tem visto mais casos atípicos, mais casos em pessoas jovens, mais casos amiopáticos, hipomiopáticos, enfim. Isso dá assunto aí para... Então, por isso que lá dentro do Dermato Expert, do ImmunoExpert, a gente vai estar depois, futuramente, com essa aula de dermatomiosite mais complexa, mais detalhada e mais técnica do que a nossa live de hoje. De qualquer maneira, eu queria agradecer ao Fábio por esse material maravilhoso. Eu acho que todo mundo gostou, ficamos aí com o público. É um tema árido, né? E é um tema que manteve o público o tempo todo. Queria agradecer a cada um de vocês que está aí sempre acompanhando a gente no Dermato Expert e sempre podem contar, né, com temas muito legais e com boa qualidade, apresentados toda terça-feira a partir das 8 horas.